Livro de Êxodo, capítulo 20, leremos a partir do verso 1 até o verso 17. Assim diz a palavra do Senhor. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tereis outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam, aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás, e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado, e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, estamos diante da tua palavra, Senhor, e queremos te rogar, no nome de Cristo, nosso Salvador, nosso mediador, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, Senhor. Tende misericórdia de nós, perdoa a nossa iniquidade, o nosso pecado, a nossa ignorância, ó Deus, e ajuda-nos, fortalece-nos, abençoa-nos, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, para que compreendamos cada vez mais os teus ensinamentos e para que a nossa vida seja de fato transformada, Senhor, pela tua palavra, pelo poder do teu Santo Espírito, para que sejamos cada vez mais conformados à imagem de Cristo Jesus. Ó Deus, abençoa o teu povo, Senhor, nós te pedimos. Que a tua palavra, Senhor, possa abençoar cada um de nós aqui presentes, cada um dos irmãos que de longe também nos escutam, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, possa ser luz, ó Deus, possa ser lâmpada para os nossos pés, possa nos guiar, nos ajudar, nos fortalecer e nos abençoar para a glória do teu nome. Então, isso te pedimos, ó Deus. Abençoa-nos. No nome de Cristo Jesus. Abençoa o teu povo, Senhor. Amém. Então, como nós irmãos bem sabem, nós estamos expondo o livro de Êxodo. E já faz um tempo que nós chegamos então ao Êxodo capítulo 20, um dos mais importantes capítulos das Escrituras, do Antigo Testamento e das Escrituras como um todo, que é o Decálogo, ou os 10 Mandamentos. Então aqui nós já vimos algumas coisas, vimos algumas palavras introdutórias. Então nós falamos no verso 1 sobre Deus. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo sobre a identidade deste Deus e também sobre a sua obra. Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Falamos quem é o Deus, Deus eterno, e também sobre o que ele fez. Eu tirei vocês da terra do Egito. Então ele pronuncia então o decálogo, os 10 mandamentos. E nós vimos então que aqui está a essência então da obediência aos 10 mandamentos, que é a gratidão a Deus por quem Deus é e pelo que ele fez por você. E também nós já falamos sobre algumas coisas relacionadas às funções da lei. Falamos sobre a divisão da lei cerimonial, a lei moral, que são os 10 mandamentos, e a lei civil, o que nós queremos dizer quando falamos da lei de Deus.
não fizemos essa distinção. Os irmãos bem se lembram que a lei cerimonial não deve ser aplicada hoje na prática, mas os seus princípios são eternos, permanecem para nós hoje, são universais. A lei civil também, seus princípios devem permanecer, apesar de não ser aplicada literalmente, muitas vezes, mas os 10 mandamentos são o resumo da lei moral de Deus, como diz o padrão de Westminster, para todos os homens, em todas as épocas, enquanto existir este mundo. Então, nós falamos isso. Falamos também das funções da lei, de ela deve ser usada para revelar o pecado, os irmãos se lembram, falamos disso, e também de que ela, ao mostrar o pecado, ela aponta então para Cristo, como já falamos, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7. E hoje ainda nós teremos outra palavra introdutória ainda sobre os 10 mandamentos. Duas coisas importantes apenas, gostaria de compartilhar com os irmãos, a guisa ainda de introdução do decálogo. Então, duas coisas importantes que nós precisamos compreender sobre o decálogo antes de nós entrarmos nos mandamentos propriamente ditos. Então, primeiramente, duas coisas. Primeiro, qual é a posição do cristão em relação à lei de Deus, em relação à lei moral de Deus, o decálogo. E, em segundo lugar, qual deve ser o entendimento correto do cristão em relação à lei de Deus. Então, primeiro, qual é a posição do cristão em relação à lei? Em segundo lugar, qual deve ser a compreensão do cristão em relação à lei? Então, a posição e a compreensão. Então, vemos então, primeiramente, qual é a posição do cristão em relação à lei. Então, o Velho Testamento, como já falamos, nós temos aqui em Êxodo 20 os 10 mandamentos do decálogo, mas temos também a lei cerimonial, a lei civil, durante todo o Antigo Testamento. E no Novo Testamento nós temos uma mudança na administração da aliança. É verdade que há uma mudança, isso é notório, isso é óbvio, especialmente no que diz respeito à lei cerimonial no Novo Testamento. Porém, algumas pessoas vão para têm ideias estranhas a respeito disso, complicadas, fazem muita confusão no que diz respeito à antiga e à nova aliança e à lei de Deus. Então, as pessoas acham, por exemplo, que os cristãos não estão mais sujeitos à lei de Deus. Então, isso é uma interpretação errônea acerca de vários textos que existem no Novo Testamento, especialmente do apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, no livro de Romanos. Então, o cristão não está mais sujeito à lei. E também há outro extremo, que Paulo combate exatamente isso no livro de Gálatas, em outros textos, como Colossenses também, que é de achar que a lei de Deus pode justificar o homem. Então, pessoas, inclusive em nossos dias, há pessoas assim, apesar de nós acharmos que o número de antinomianos é maior em nossos dias, antinomianos são aqueles que são contra a lei. Mesmo assim, também existem seitas, grupos, e até às vezes pode existir no meio de igrejas sérias, pessoas também que vão para o outro lado, para o outro extremo, do legalismo e assim por diante. Então nós queremos esclarecer isso. Qual é a posição do cristão em relação a essa lei, em relação à lei de Deus, para que fique claro, né, para depois nós formos expor os mandamentos, as pessoas, vocês entenderem, todos nós entendemos do que nós estamos falando exatamente. Então nós já falamos sobre a lei moral. O que é a lei moral? Que nós devemos obediência à lei moral, já falamos disso. E que ela é útil para revelar o pecado e nos guiar até Cristo. Mas nós temos ainda outras coisas importantes em relação a essa lei, que é a posição do cristão em relação à lei. Qual é a posição do cristão em relação à lei? Bem, nós vimos da outra vez que a lei revela o pecado, como diz lá Romanos capítulo 7. A lei opera a ira, diz o apóstolo Paulo. Isso é verdade. Então ele diz lá em Romanos 7, como nós já vimos anteriormente, que se não houver lei, ou se não houver lei, o pecado está morto. Mas veio a lei, o pecado reviveu e me matou. Então a lei revela a vontade de Deus, mas este Deus é um Deus santo e justo. Logo, o mandamento, como ele mesmo diz, também é santo, justo e bom, mas nós não somos. Somos vendidos sob o pecado, diz ele. Então logo revela a nossa corrupção, a lei. Então, ao revelar a nossa corrupção diante de um Deus santo, logicamente, a lei, então, diz o apóstolo Paulo, opera a ira de Deus contra nós.
contra o ser humano, contra o gênero humano. Então, a lei de Deus faz isso. Mas veja bem, diante dessa posição do cristão em relação à lei, a primeira coisa que nós temos que dizer é o seguinte, que a posição do cristão em relação à lei não é uma posição de condenação em relação à lei. A lei de Deus opera isso, opera a condenação mesmo, porque ela revela o pecado, revela o caráter santo e justo de Deus, revela a nossa iniquidade, a nossa maldade. Logo, o resultado dessa equação aí é a condenação eterna de pecadores por um Deus santo, certo? Mas o cristão, o verdadeiro cristão, agora nós estamos falando da aplicação da lei em relação aos ímpios, aos réprobos. Estamos falando do cristão verdadeiro, que mais nos interessa no momento. Então, em relação a esta pessoa, ao homem ou à mulher que nasceu de novo, não é então agora uma posição de condenação. Então vejamos alguns textos do Novo Testamento. Veja comigo o livro de Gálatas, Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então alguém lê aqui, está vendo? Cristo nos resgatou da maldição da lei, então a gente não precisa obedecer nenhuma lei. As pessoas já pensam nisso, né? Mas não é isso. A maldição da lei se refere à condenação da lei. Então o cristão agora não pode ser mais condenado pela lei diante de Deus. Por que não? Bem, a resposta é óbvia. Cristo se tornou maldito em nosso lugar. Ele se fez maldição por nós, diz o versículo. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então na cruz do Calvário, Deus transferiu para Cristo toda a quebra da lei. Tudo aquilo que você quebrou, que nós quebramos, a lei de Deus, é transferido para Cristo. Isaías 53. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E o que é iniquidade? O que é transgressão? O que é o pecado? É a quebra da lei de Deus. E Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então Deus vai punir, como já falamos aqui muitas vezes, todos os pecados de todas as pessoas. A diferença é que de alguns foram punidos em Cristo, na cruz, e de outros serão punidos eternamente no inferno. E o que vai ser punido? O pecado. O que é o pecado? É a transgressão da lei. Então nós estávamos condenados pela lei nesse sentido, mas Paulo diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então o verdadeiro cristão não está sujeito mais agora à condenação da lei, porque Cristo foi condenado no seu lugar. Ele é o substituto. Então quando nós falamos da lei de Deus, nós precisamos entender isso. Nós não somos mais condenados pela lei diante de Deus. Veja também Romanos 8, verso 1. Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, não há mais agora nenhuma condenação. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Então, fora de Cristo Jesus, todos aqueles que estão fora de Cristo, estão em Adão, estão sob a condenação da lei, da ira de Deus. Mas agora quem está em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação. Nenhuma, diz o apóstolo Paulo. Então isso precisa ficar claro na nossa mente, no nosso entendimento. Veja também Colossenses, capítulo 2. Colossenses 2. Colossenses capítulo 2.
Verso 14. Diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e as tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então Cristo fez? Cristo pegou a cédula de dívida que era contra nós. Nós temos uma dívida, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Então nós temos uma dívida com Deus para ser paga, nossos pecados. Deus é santo. Então Cristo pegou essa cédula, riscou, tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então lá na cruz, lembra o que ele disse? Tetelestai, ele disse em aramaico, hebraico, está consumado, finalizado, acabou. A dívida está paga. Imagina alguém indo ao banco, devendo mais de R$1 milhão, e alguém chega e deposita esse valor na conta da pessoa, e a pessoa diz: agora está pago, você não deve mais nada. Mas o que você deve para Deus não é R$1 milhão. Você deve para Deus a violação e a quebra de todos os mandamentos de Deus. Você faz todos os dias. É uma lista infindável praticamente. Se não é infinita, porque só Deus é infinito, eu acredito, diante de Deus, para ser paga. E Cristo pega então essa dívida, ele risca e a crava na cruz. Então não há mais condenação. Então a lei agora não pode condenar você diante de Deus, apesar dela tentar, as mãos muitas vezes sendo usada das mãos do diabo, por exemplo, né? E condenar você diante de Deus. Veja, você é um pecador, você quebrou a lei de Deus, mas sua resposta para Satanás deve ser: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então essa é a posição do cristão em relação à lei, em relação à condenação da lei. Não é mais de condenação. Então ele foi liberto da lei, foi liberto da condenação da lei, ele foi liberto da maldição da lei. Como? Cristo tomou o seu lugar na cruz. Então é isso que ensina, na verdade, o Novo Testamento. Então existem muitos mais textos. Só você ler o livro de Gálatas, estudar o livro de Gálatas, o livro de Colossenses, Romanos, tem muitas partes também. Paulo vai estar sempre explicando isso. Que o cristão está livre então da lei, livre da condenação da lei. As pessoas confundem isso, né? Mas é isso que a Escritura diz. Então, diante de Deus, no grande dia do juízo, a lei, se você estiver em Cristo Jesus, não pode condenar você diante de Deus. Já parou para pensar nisso? Já parou para meditar nisso? Se você deixasse esse mundo hoje e comparecesse diante dos céus, apenas ilustrando, não que é assim, claro, né? E diante dos céus, você imagina que há, lá na entrada dos céus, anjos. Eles fazem a seguinte pergunta para você: por que eu deveria deixar você entrar aqui? Claro que isso é só uma ilustração, não que seja assim de fato. Mas pense bem, o que você faria? O que você diria? O que você diria? O que eles vão dizer? Você quebrou a lei de Deus. O que você pode dizer? O que você diria? Sim, é verdade, eu quebrei a lei de Deus. Mas Cristo foi condenado em meu lugar, e Deus não pode ser injusto. Deus é justo. Se Ele foi condenado no meu lugar, e os meus pecados foram condenados nele, Deus não pode punir novamente. Os meus pecados já foram punidos. Deus é justo. Então seria injusto da parte de Deus. Então eu tenho um substituto. Cristo levou sobre si, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, levou sobre si a minha iniquidade e o meu pecado. Então esse é o entendimento real e verdadeiro do Evangelho. E muitos não conseguem enxergar isso quando leem as Escrituras. Então, em primeiro lugar, é isso. A posição do cristão não é de condenação. Mas em segundo lugar, ainda, a posição do cristão também não é de justificação. Então não é nem de condenação, nem de justificação. Com isso estamos querendo dizer que Deus, sendo infinitamente santo e justo, e nós pecadores, se é que devemos ser salvos, então nós precisamos ser justificados diante de Deus. Precisamos ser justificados diante de Deus.
Daí o surgimento dessa palavra religião, religar o homem com Deus. Por exemplo, se você falta no trabalho, você não merece receber por aquele dia que você não trabalhou. Então aquele dia, para você receber sobre aquele dia que você está em falta, a sua falta precisa ser justificada. Nós estamos em falta com Deus, porque quebramos todas as leis de Deus. Então nós precisamos ser justificados diante de Deus para termos o favor de Deus. Então a questão é, como isso acontece? Como alguém é justificado? Então há muitos que acreditam que nós somos justificados tentando agradar a Deus por meio de obras que possamos fazer. E uma dessas obras é a obra da lei. E era isso então que no tempo de Paulo muitos judeus estavam pregando. Eles diziam ser convertidos ao Evangelho, mas ao mesmo tempo pregava que se as pessoas não guardassem a lei, elas não poderiam ser justificadas diante de Deus. E assim nós vemos também no catolicismo romano, de uma maneira ou de outra, isso. E em muitas seitas também, outras seitas também. Você guardar, então, determinados costumes, determinados mandamentos, determinadas leis, para você então receber o favor de Deus, para você ser justificado diante de Deus. Então não é essa a posição do cristão. O verdadeiro cristão, a pessoa que foi verdadeiramente regenerada, o eleito de Deus que será finalmente salvo, ele não será justificado pela lei. Não será justificado inclusive pela lei moral de Deus. Então veja comigo, Romanos capítulo 3. Aqui, Romanos 3, é o texto onde Paulo expõe a doutrina da justificação pela fé, como bem sabemos. Então, a partir do verso 21, os versos anteriores ao verso 21, ele vai falar da condenação, então, do pecado do homem, e a partir do verso 21, ele vai dizer como o homem é justificado. Ele vai dizer, verso 21, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então Deus justifica aquele que tem fé em Jesus. Como? Pelo sacrifício que ele propôs. Qual o sacrifício? Cristo Jesus, pelo seu sangue. Então agora o verso 27 ele diz, onde está logo a jactância? Onde está o orgulho de vocês serem justificados diante de Deus? Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então, o homem, o ser humano, não é justificado pelas obras da lei. Ele é justificado pela fé em Cristo Jesus. Então, a lei não pode justificar-nos diante de Deus. Se você tentar observar a lei para ser justificado diante de Deus, aquilo que você fizer para Deus não vai passar de trapo de imundícia, diz a Escritura. Não adianta. Você jamais conseguirá justificar-se diante de Deus, seja cumprindo a lei ou seja fazendo qualquer outra coisa. Veja comigo novamente Gálatas, Epístola de Paulo aos Gálatas. Capítulo 2. Gálatas capítulo 2, verso 21. Veja bem, se nós já somos justificados pela fé em Cristo Jesus, veja o que Paulo diz. Então, não aniquila a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, se a justificação pela fé provém da lei, provém de obras, como ensina o catolicismo romano e tantas outras seitas, segue-se que Cristo morreu de balde. Cristo morreu em vão. Por que Cristo morreu? Não é para justificar pecadores? Mas se a lei já poderia fazer isso, e uma coisa eu digo para os irmãos com reverência diante de Deus: se Deus pudesse nos justificar por qualquer outra coisa, Ele teria feito essa outra coisa para nos justificar diante dele.
Eu creio que a Escritura implicitamente diz isso. Se ele pudesse nos justificar por qualquer outra coisa, como por exemplo pela observância da lei, assim nós seríamos justificados. Por quê? Porque ele fez o que? Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz por nós, porque era somente isso que poderia nos justificar diante dele. Veja, se Deus tivesse outras opções, Deus teria usado outras opções. Porque o que ele fez com Cristo na cruz do Calvário, segundo Isaías 53, foge a nosso entendimento. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, e nunca pela eternidade você vai compreender o que Deus fez por você na cruz do Calvário. Nunca nós poderemos compreender isso. Na eternidade você estará com Deus, nunca na eternidade você vai conseguir entender o que significa ser justificado pela fé em Cristo Jesus. Nós nem arranhamos a superfície aqui neste mundo. Então, o que ele fez na cruz do Calvário por nós é tão grandioso, que pelo sofrimento do seu filho, se ele pudesse ter feito outra coisa, porque eu já vi pregadores dizer isso. Não, Deus poderia nos justificar com outras coisas. Já vi pregadores dizerem isso, pastores dizer isso. Mas para demonstrar o seu amor, ele enviou o seu filho. Não, ele enviou o seu filho porque era necessário. Sim, é verdade, para demonstrar o seu amor, sua misericórdia, sua graça. Mas dizer isso é não entender a justiça de Deus. E não entender o que é o nosso pecado diante de Deus Santo. Algumas pessoas fazem objeção, mas Deus não disse que nós devemos perdoar uns aos outros? Então Deus podia simplesmente nos perdoar e dizer, olha, eu perdoo vocês e ponto. Não precisa de sacrifício nenhum. As pessoas que dizem isso não entendem o caráter santo de Deus e não entendem a gravidade do pecado. Porque se Deus fizesse isso, Deus não seria justo. Acabamos de ler. Agora, que Deus, para se tornar justo e ao mesmo tempo o justificador daquele que tem fé em Jesus, ele propôs o sacrifício, uma propiciação, para que ele mesmo seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então veja, se Cristo então morreu na cruz por nós, mas se alguém pode ser justificado pela lei, então Cristo morreu em vão. Esse é o raciocínio de Paulo. Não podemos ser justificados pelas obras da lei, mas simplesmente pela fé em Cristo. Então ninguém é justificado diante de Deus pela lei. Veja Gálatas também, aí o capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Paulo está citando também até mesmo o Antigo Testamento, verso 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então não é óbvio? Está claro, Paulo está sendo mais do que claro. Ninguém, é evidente, ele diz, ele argumenta, ele fala, eu quero fazer vocês entenderem isso. Ninguém pode ser justificado, isso é evidente, isso é óbvio. Diante de Deus ninguém pode ser justificado pela fé, porque ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei, porque o justo viverá pela fé. Veja aí o capítulo 5 também de Gálatas. É tão sério isso? Achar que você vai ser justificado por obras, como dizem muitas pessoas, muitas seitas inclusive. É tão sério que olha o que Paulo diz em Gálatas capítulo 5, verso 4. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Veja, você acha que você pode ser justificado diante de Deus pela lei? Isso é uma blasfêmia. Você está separado de Cristo, você não nasceu de novo, você não conhece a Deus, você não conhece o Evangelho, você não conhece a Cristo, o Espírito Santo não habita em você. Paulo está dizendo, você está separado de Cristo, você não conhece o Evangelho. E são muitas pessoas, mesmo em nossos dias, que pregam isso, que acham isso, que diante de Deus alguém pode ser justificado pela observância da lei. Então veja, o cristão não é justificado pela lei, pela observância ou pelas obras da lei, de maneira alguma. Mas veja, eu acabei de dizer, naquela ilustração simples, que você diante então dos portais dos céus, lá diante dos anjos, você diria o quê? Por que eu deveria deixar você entrar? Eles perguntam. O que você responderia? Primeiro, Cristo foi condenado em meu lugar. Primeiro eu diria isso. Aí eles perguntariam, tudo bem, então Cristo morreu no seu lugar, mas aqui não apenas
entra pessoas inocentes, mas também devem entrar pessoas perfeitas. Ou seja, você não apenas deve ser inocente, a dívida foi paga, mas você também tem um aspecto positivo. Você tem que ter cumprido a lei de Deus e ser perfeito segundo o caráter santo e justo de Deus. Então são duas coisas, são dois problemas. Você tem que ser inocente, não pode haver condenação, e ao mesmo tempo, por outro lado, você, no aspecto positivo, deve ter cumprido perfeitamente a lei de Deus. Você fez isso? A pergunta: você fez isso? A resposta do verdadeiro cristão, do eleito, deve ser a seguinte: não fiz. Não fiz isso. Na verdade, fiz o contrário. Eu quebrei a lei de Deus. Eu pequei contra Deus. Mas então, como você pode entrar aqui? A resposta: porque eu vou entrar na justiça de outra pessoa, Cristo Jesus, meu Senhor. Ele não apenas morreu por mim, mas Ele viveu e cumpriu a lei de Deus perfeitamente também por mim. E a sua retidão perfeita Deus imputou em mim. Pela sua graça, então, eu sou salvo, fui justificado diante de Deus. Nada agora pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Nem criatura alguma. Nem vocês, ninguém, nada. Por quê? Por causa de Cristo Jesus, meu Senhor. O meu mediador, o meu Rei, o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Redentor, o meu tudo. Cristo Jesus. Então, é Ele que me justifica. Sua obra é que me justifica. Você é justificado pelas obras? Sim, mas não as suas obras, mas as obras de Cristo. Na cruz do Calvário, por você. Então veja, a posição do cristão, então, irmãos, não é de condenação. Você não pode ser condenado diante da lei, diante de Deus pela lei, e também nem é de justificação. Você não deve observar os mandamentos de Deus para ser justificado diante de Deus de maneira alguma. Certo? Então que os irmãos, que nós todos possamos compreender isso. Mas em terceiro lugar, qual é então a posição no sentido positivo? Então o que você deve fazer em relação à lei? Em relação aos 10 mandamentos. Primeiramente, você deve entender que eles não foram abolidos, como já falamos anteriormente. A lei moral de Deus não foi abolida. Então vejamos aqui Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5, verso 19. Cristo, aquele que nos justifica, diz o seguinte: qualquer coisa que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então Cristo, ele diz no verso 17 o seguinte: não cuideis que vim destruir a lei aos profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passam, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Então Cristo diz isso, e depois ele diz: aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então Cristo diz que os mandamentos devem ser cumpridos, devem ser ensinados. E veja comigo Mateus capítulo 22. Algumas pessoas podem falar: tudo bem, mas qual lei ele está falando, né? Mas veja Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, verso 34 até o 40, diz assim. Mateus 22, 34. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus lhes disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas.
Então o que Cristo está dizendo? O que Cristo está fazendo? Ele está respondendo uma pergunta. A pergunta é: qual é o maior mandamento? E a resposta dele: o maior mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, etc. E o segundo, semelhante ao teu próximo como a ti mesmo. E ele, verso 40, ele fecha: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e dos profetas. Eu acho interessante como é que pessoas leem isso, esse texto aqui, e diz: está vendo? Cristo anulou a lei, os 10 mandamentos, e agora você precisa apenas amar a Deus sobre todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo. Então Cristo está anulando a lei e está colocando agora um novo mandamento para substituir aqueles mandamentos do passado. Mas Cristo está fazendo isso? O texto não diz isso em nenhum momento. Ele diz apenas o contrário. Ele diz: estes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, este é o resumo dos mandamentos. Lembra que nós já comentamos? 10 mandamentos. Os 4 primeiros se referem a Deus e os outros 6, a segunda tábua, se refere ao homem. Então não tem como você dizer: eu amo a Deus acima de todas as coisas, com toda a alma, com todo o coração, com todo o pensamento, se você viola os 4 primeiros mandamentos. Você toma o nome de Deus em vão. Se você tem outros deuses, se você cultua a Deus conforme você bem entende, não tem como você amar a Deus nesse sentido. Você está violando este mandamento. E também não tem como você amar o teu próximo se você não observa a segunda tábua da lei. Eu amo o meu próximo, mas você quebra, você adultera, você assassina, você mata, você cobiça, e assim por diante. Então, o que Cristo está mostrando para esse homem é que esse resumo dos 10 mandamentos é o resumo, não é o cancelamento ou a anulação de maneira nenhuma. Algumas pessoas acham que ele está anulando os mandamentos, de maneira alguma. Então ele está confirmando e apenas respondendo a pergunta, né, do que o homem fez, que este doutor da lei fez. Então veja, a posição do cristão o dever do cristão é obedecer os mandamentos de Deus. Especialmente nós estamos nos referindo à lei moral de Deus, que está nos 10 mandamentos. E também veja que os próprios apóstolos, como Paulo, por exemplo, que fala que o homem não é justificado pela lei, nem mais condenado pela lei, o verdadeiro cristão, ele deve estar sujeito à lei de Deus. Veja Romanos. Então, a própria carta de Paulo a Romanos, que diz que o homem não deve ser justificado pela lei. Veja Romanos capítulo 13. E antes de nós lermos, apenas uma breve explicação aqui. O apóstolo Paulo, nas suas epístolas, ele faz o seguinte: ele expõe primeiro as doutrinas e depois ele faz a aplicação dessas doutrinas. Isso em Efésios, Gálatas, Colossenses e em Romanos. Então Romanos, aqui até o capítulo 11, ele está falando de doutrina. No capítulo 12 em diante está falando de aspectos práticos agora, de como viver a doutrina que ele acabou de falar. Então, verso 1 do capítulo 12 fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Então, irmãos, por causa do amor de Deus, da misericórdia de Deus, que eu acabei de explicar para vocês, agora eu rogo que vocês apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele vai falar então de aspectos práticos da vida cristã. E agora no capítulo 13, verso 8 até o verso 10, veja o que ele diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. O resumo: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então Paulo está citando os mandamentos, que nós devemos observar os mandamentos. Mas ele acabou de dizer que nós não estamos mais sob a condenação desses mandamentos. E nem podemos ser justificados por causa destes mandamentos. Porém, nós não temos, de outra forma, os mandamentos sendo cancelados completamente para nós. Então nós não temos mais a condenação pela lei, nem temos a justificação pela lei. Mas não significa que a lei foi completamente anulada para nós. Nós devemos o que então em relação à lei? Obediência.
obediência à lei de Deus. É óbvio isso. O cristão não deve obedecer à lei de Deus para ser justificado, de maneira alguma. Mas ele deve obedecer à lei de Deus, porque agora, sendo uma nova criatura e regenerado, ele ama a lei de Deus. Ele tem prazer na santidade de Deus. E a lei de Deus revela isso. Revela o caráter santo de Deus. E você ama a lei de Deus porque o seu coração foi transformado, foi regenerado. Veja ainda mais alguns textos. Veja 1 João, Epístola de João, 1 João capítulo 2, verso 1. Primeira Epístola Universal de João, capítulo 2, verso 1 até o verso 7. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Você quer saber se você conhece a Deus? Você guarda os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Então veja, aquele que nasceu de novo, aquele que está em Cristo Jesus, a sua vida é transformada. Então, em Cristo Jesus, você não apenas tem a justificação. Seus pecados são perdoados, você é justificado diante de Deus. Mas todos aqueles que estão em Cristo Jesus agora são uma nova criatura. E agora ele procura andar como Cristo andou. Por isso Paulo diz, como nós acabamos de comentar, em Efésios, em Romanos, dito isto, irmãos, acabei de expor a doutrina, agora vocês vão viver assim, assim, assim. Então Deus não justificou você para você viver no pecado, mas para que você obedeça a Deus e faça a vontade de Deus. Veja Mateus capítulo 7. Verso 21. Então Cristo está falando dos frutos. Vocês conhecerão os verdadeiros pregadores, profetas aqui, mas serve para cristãos, os verdadeiros cristãos, pelos seus frutos. E o fruto dá uma vida transformada. E aí no verso 20 ele fala, portanto pelos seus frutos conhecereis. Verso 21, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Os irmãos já sabem que nós já comentamos que no grego a palavra iniquidade aqui é antinomia, anti-lei. Então apartai-vos de mim, vocês que vivem como se não houvesse lei nenhuma. Então é isso. Então alguém aqui agora pode ficar confuso, mas espera aí, então quer dizer que para eu ser salvo eu tenho que cumprir a lei de Deus? Sim, mas você não é ao mesmo tempo justificado por ela. Por quê? Porque a obediência da lei de Deus é apenas então o fruto da justificação, o resultado da justificação, não a causa dela. Então veja comigo Efésios 2, Paulo deixa isso bem claro. Efésios capítulo 2, verso 8, 9 e 10. Efésios 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então é pela graça que vocês são salvos, por meio da fé, é assim que vocês são justificados.
Verso 9, não vem das obras, então não vem de obras da lei, para que ninguém se glorie. Agora olha o verso 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então você não é justificado pelas obras, mas você foi criado para as boas obras. Logo, se você não tem boas obras, você não ama a lei de Deus e procura obedecê-la, então você não foi justificado. Então é um resultado. Então isso é um remédio contra a antinomia, o antinomianismo, aqueles que acreditam que a lei de Deus não deve ser observada, deve ser, mas não para sermos justificados, mas por gratidão, por amor a Deus e porque isso prova ou mostra que nós verdadeiramente nascemos de novo. João diz isso: se nós nascemos de novo, os seus mandamentos não são penosos. Não são penosos. Aquele que nasceu de novo, ele diz como um salmista: Senhor, como eu amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Então é a lei de Deus na vida do cristão. Ela serve de guia, de luz, para revelar o seu pecado, para o guiar cada vez mais para Cristo, mas também para a sua vida ser transformada e ele possa agradar mais a Deus e assim demonstrando frutos de que ele verdadeiramente pertence a Deus. Então veja que frutos aqui não são milagres. Muitos, Senhor, nós fizemos milagres no teu nome, maravilhas. Enchemos a igreja de multidão de pessoas. Não importa, disse Cristo. Não importa, eu nunca vos conheci. Nunca amei vocês, vocês nunca me amaram. Por quê? Porque João 14, Cristo diz o seguinte. João 14, verso 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, viveremos para ele e faremos nele morada. Se alguém me ama, vai guardar os meus mandamentos. Verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha que forte isso, que bonito. Cristo está dizendo: aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Quantas pessoas, apenas por esse versículo, seriam desmascaradas, né? Com pessoas que verdadeiramente não amam Cristo. Não querem saber da lei de Deus, não querem conhecer a lei de Deus, a lei de Cristo. Querem um falso Cristo que não fale nada de pecado. Mas aplique isso para a sua vida. Você ama a lei de Deus? Você tem prazer na palavra de Deus, nos mandamentos de Deus? Você tem desejo em cumpri-los? Você treme diante da palavra de Deus? Você tem prazer em ouvir e em ler as Escrituras que foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus? É isso que você deve meditar, nisso que você deve pensar. E é assim que o cristão deve enxergar a lei. Não como condenação, nem como justificação, mas ele deve obediência a esta lei. Então, quando nós falamos dos 10 mandamentos, é disso que nós estamos falando. De obedecê-los pela graça de Deus, pelo Evangelho. Sem o Evangelho não é possível fazer isso. Mas por amor ao Senhor. Lembra que nós dissemos? Eu sou o Senhor teu Deus, que vos tirei da terra do Egito, e agora lhes dou a minha lei. Então Deus não foi esperando Israel obedecer a lei para depois tirá-los do Egito. Mas depois que ele tirou, agora ele requer obediência. Então Deus tirou você da terra do Egito e agora requer obediência. Se você não fazê-lo, é porque não há luz em você, diz João. Nós andamos nas trevas, ele diz, se você não obedece à lei de Deus. Então esse foi o nosso primeiro ponto. Mas em segundo lugar, eu havia mencionado para os irmãos,
qual deve ser o nosso verdadeiro entendimento correto do cristão em relação aos 10 mandamentos. Em primeiro lugar, a posição, que acabamos de falar. E em segundo lugar, qual é o seu entendimento. Por quê? Isso é importante. Porque você pode lê-los, como acabamos de lê-los aqui, do verso 1 ao verso 7, os 10 mandamentos. Mas muitas pessoas têm uma ideia equivocada sobre cada um dos mandamentos. Ou como compreendê-los, como aplicá-lo na vida diária, a cada dia. Leem de maneira superficial e sem considerar a Escritura como um todo. Então, de maneira isolada, muitas vezes. Sem considerar, por exemplo, a exposição que Cristo faz da própria lei, que está no Sermão do Monte, ou que os apóstolos também fazem, como acabamos de ler em Romanos 13, e assim por diante. Então, nós precisamos de um entendimento correto. Então, eu quero mencionar algumas coisas que nos concedem um entendimento correto a respeito dos 10 mandamentos. Isso que eu vou falar, eu peguei de um puritano também, Thomas Watson, expondo os 10 mandamentos. Então, os créditos são mais dele também, na verdade, nesse ponto, certo? Então, fiz um resumo do que ele diz na introdução dos 10 mandamentos. Ele ainda nem chegou nos 10 mandamentos ainda, propriamente dito. Mas algumas coisas que ele fala que você deve entender, então, antes de estudar os 10 mandamentos. Então, algumas coisas importantes. Primeiro, os mandamentos, os 10 mandamentos de Deus e as suas proibições da lei moral de Deus, elas dizem respeito ao homem como um todo, ao coração do homem. E o coração, lembra que já dissemos? São os pensamentos, são as afeições e a vontade. Então a lei, ela não apenas proíbe o ato do pecado externo, por exemplo, mas ele também proíbe o desejo e a inclinação para este pecado. Então veja um exemplo. Mateus mesmo, capítulo 5, é um bom exemplo disso. Verso 28. Então o 7º mandamento diz: não adulterarás. E em Mateus 5, 28, Cristo, expondo esse mandamento, diz: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então veja. Então, diante de Deus, quebrar o 7º mandamento, você não precisa fazer de maneira externa o pecado, o adultério. Mas apenas no seu coração você já pode ter pecado diante de Deus. Isso vale também para os outros mandamentos. Então, os 10 mandamentos, diz este puritano, lhe abarca a sua mente, as suas afeições e as suas ações, o seu coração, o ser humano como um todo. Só nesse ponto, muitas coisas já seriam corrigidas, na nossa vida cristã e em muitas igrejas. Então as pessoas acham que é apenas o ato externo. Não é apenas o ato externo, mas você, o ser como um todo. Então Romanos 7, Paulo fala da cobiça. Se além tivesse dito não cobiçarás, mas como ela disse não cobiçarás, então ele caiu, ele pecou. E a cobiça é um pecado do coração primeiro. É um desejo primeiro. Assim como o adultério que Cristo coloca aqui. Assim também como o 6º mandamento que Cristo expõe aqui também de matar. Então, ele envolve o ser humano como um todo. Então esse é o primeiro entendimento que você deve ter dos 10 mandamentos. Então quando nós falamos dos 10 mandamentos, você tem que se lembrar disso. O coração do homem como um todo está relacionado aos 10 mandamentos. E em segundo lugar, ele fala algo muito importante. Ele diz o seguinte: cada mandamento, cada um desses mandamentos, dos 10 mandamentos, contém uma sinédoque, ou seja, uma parte de um todo. O que é uma sinédoque? É uma figura de linguagem. Por exemplo, quando nós lemos aqui Mateus capítulo 6, a oração que Cristo nos ensinou, ele diz: dá-nos o pão nosso de cada dia. É claro que você não está pedindo só o pão ali, o pão francês para Deus, só para você comer pão todo dia. Não, é o alimento em geral. O pão é uma parte de um todo. Isso é a sinédoque. Então, da mesma maneira, os 10 mandamentos, cada um deles, eles apenas contêm uma parte de um todo. Como já falamos, é o resumo da lei moral de Deus. Então, é uma parte de um todo. Então, por exemplo, ele diz: quando um dever é ordenado num mandamento, então o pecado contrário está embutido nele.
Então, se Deus ordena, mandamento positivo, o quarto, lembra-te do sábado. Ele está ordenando. Ou seja, então se você fizer o contrário, você está quebrando esse mandamento. E a mesmo vale o oposto. Quando um pecado é proibido, o dever contrário é obrigado. Então, um pecado é proibido. Terceiro mandamento: não tomarás o nome de Deus em vão. É proibido tomar o nome de Deus em vão. Mas se você apenas não fizer isso, e se você não honrar o nome de Deus, que é o contrário, você também está quebrando o terceiro mandamento. Então, Deuteronômio 28, por exemplo, Moisés fala isso, sobre honrar o terrível nome do Senhor. Então não adianta nada, em nenhum momento eu abro a boca para pecar contra o terceiro mandamento, assim, descaradamente. Mas se você não honra a Deus na sua vida, você também está violando o mandamento. Então, é uma sinédo aqui. Se uma coisa é proibida, o contrário disso é ordenado. E se isso é ordenado, o contrário disso é proibido. Então é o segundo impedimento que você tem que ter a respeito da lei de Deus. Terceira coisa ainda, que ele diz, quando qualquer pecado é proibido, a ocasião para tal pecado também é proibida. Então, por exemplo, se matar é pecado, então o ódio e a raiva também é pecado. É o que vai fazer com que aquilo aconteça. Então é o que Cristo diz aqui em Mateus capítulo 5. Mateus 5, 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo, encolerizar-se contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, é uma palavra de ofensa que havia na época de Cristo, em aramaico. Raca. Seria xingar a pessoa. Será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Então veja, você então manifestar raiva e ódio pelo irmão é quebrar o sexto mandamento, porque você não matou ele, mas você está dando ocasião, e envolve o coração também, né, para que isso aconteça. Então veja também sobre adultério, lá em Provérbios. Veja Provérbios sobre o sétimo mandamento. Provérbios capítulo 5, verso 8, falando sobre o adultério, os perigos do adultério. Então, Provérbios 5, verso 8: longe dela, da mulher adúltera, seja o teu caminho, e não te chegues à porta da sua casa. Então você tem que evitar qualquer ocasião. Então, por exemplo, um homem cristão não deve de maneira nenhuma estar num recinto sozinho com uma mulher, com outra mulher que não seja sua esposa. Pode ser sua mãe, pode ser sua irmã, pode ser sua tia, mas qualquer outra pessoa a sós, por determinado tempo, isso é pecado. Ocasião é pecado. Então, longe dela seja o teu caminho, e não te chegues à porta da sua casa. Então, para jovens, isso é uma beleza, né? Esse princípio. Então veja, a ocasião para o mandamento também é pecado. Ou para quebrar o mandamento, melhor dizendo, também é pecado. Então a ocasião também é condenada por Deus. Isso é óbvio. Não alimentar a carne, como diz Paulo. Depois, ainda em quarto entendimento que você tem que ter dos 10 mandamentos, é o seguinte: quando alguém é nomeado num determinado mandamento, outras pessoas também podem estar inclusas neste mesmo mandamento. Por exemplo, quando o filho deve obedecer o pai, quinto mandamento, honrar pai e mãe, então é dever do filho fazer isso. Mas os pais estão incluídos dentro deste mandamento, também podem quebrá-los também em relação aos filhos. Efésios 6, acabamos de ver. Paulo diz o seguinte, Efésios 6, verso 2. Honra teu pai e a tua mãe, quinto mandamento, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Agora veja o verso 4. E vós, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, se os filhos são ordenados
a honrar os pais, dentro deste mesmo mandamento, é ordenado que não provoque a ira deles, que eduquem eles, que ensinem eles e que possam prover sustento para eles. Como é que eles vão cumprir esse mandamento se eles não têm provisão nenhuma? Se eles não têm ensinamento nenhum? Se eles não conhecem o Evangelho? Então os pais também quebram este mandamento quando não ensinam os filhos na admoestação, na doutrina do Senhor. Então, num mandamento está incluído, muitas vezes, outras pessoas também. Então, honrar pai e mãe também significa educar os filhos. Então, essa é a quarta compreensão que ensina que o teólogo puritano. E isso vale para tantas outras coisas, né? Muitos maridos querem que suas esposas sejam submissas, se não prover para elas, se não ensiná-las a Escritura, e assim por diante. Como é possível isso acontecer? Então, quem é culpado, muitas vezes, da não submissão da esposa é o próprio marido, não a esposa, muitas vezes. Porque não coloca de maneira correta as Escrituras, ou que não entende de fato as Escrituras, e tantos problemas geram disso, né? Então esse é o quarto entendimento que você tem que ter a respeito, então, a compreensão dos 10 mandamentos. Em quinto lugar ainda, ele diz: quando pecados mais graves são proibidos, os menores também são, no mesmo mandamento. Então não é apenas um pecado grande. Então isso tem que se deixar claro aqui, que na Escritura todo pecado é grave, todo, mas existem alguns mais graves que outros. Tem vários textos no Velho e Novo Testamento que dizem isso. Por exemplo, Cristo disse para Pilatos: quem me entregou a ti tem maior pecado. Então Cristo diz claramente que o pecado dos fariseus era maior que o de Pilatos. Por exemplo, 1 Coríntios 6, pecado de imoralidade sexual é mais grave, diz Paulo. Quem comete esse tipo de pecado peca contra o próprio corpo. Então é mais grave. E há pecados que, ainda sendo pecados, são menos graves. Mas quando no mandamento o pecado é proibido, todos são proibidos, do maior até o menor. Então, por exemplo, o adultério é proibido. O cobiçar no coração, o adultério no coração, também é pecado. Mas ir lá e fazer destruir uma família é mais grave. Mas ainda assim, ambos são pecado. Então, fazer um culto a Deus que não é de acordo com as Escrituras é pecado, segundo o mandamento. Mas apenas colocar um pequeno acréscimo já é pecado também. Já é violar o mesmo mandamento. Então, praticar uma idolatria crassa, terrível, levantar imagens, literalmente mesmo, e adorá-las é grave, mas também trazer por culto ao que Deus ordenou também é condenado. Então é o texto que nós já conhecemos, Levítico 10, né? Verso 1. E os filhos de Arão, Levítico 10, verso 1, os irmãos já conhecem. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo e colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenaram. Então eles não trouxeram o bezerro de ouro, trouxeram outros deuses. Apenas trouxeram algo que Deus não ordenou, e isso foi violar o segundo mandamento. Então o pecado parece que é pequeno, mas também é condenado diante de Deus, ou condenável diante de Deus. Então a quinta instrução que ele dá é que quando o pecado é proibido, todos são proibidos, o maior até o menor. E em sexto lugar ainda ele diz o seguinte: a lei de Deus, os 10 mandamentos, devem ser compreendidos de maneira inteira e completa. Os 10. Não basta então você estar interessado só na primeira tábua, nos 4 primeiros, e não nos outros 6. E vice-versa, estou interessado só nos 6, aqui os últimos, e não quero saber dos primeiros. É inteira e completa. Acabamos de ler, Cristo diz: amarás o Senhor teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo. Então há muitas pessoas que cometem esse erro grave de fazer essa distinção. Os fariseus fizeram. Cristo condena eles. Veja Mateus 23. Mateus 23. Mateus 23, 23. Diz assim, Mateus 23, 23.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então não adianta você querer observar uma parte da lei e a outra. Não, por isso está dizendo isso para eles, são hipócritas. Então você pegar um homem que é supostamente piedoso, não, eu quero que o culto de Deus seja feito corretamente, o nome de Deus não pode ser tomado em vão, o dia do Senhor deve ser observado e assim por diante. Mas ele não ama seu irmão, não ama o próximo. Um hipócrita, diz Cristo, diz os apóstolos, diz João, diz Paulo. Um hipócrita, um mentiroso. Ele não ama Deus verdadeiramente. Apesar de poder parecer, os fariseus pareciam que amavam a Deus diante das pessoas. Mas Cristo conhecia o coração deles. Deus conhece o seu coração, conhece o nosso coração. E também aqueles outros, não me importo muito com essas coisas aí de doutrina, de quem é Deus, de adorar a Deus. Só quero fazer o bem social para o próximo. Quero ir lá levar a cesta básica, mas não quero saber de conhecer, estudar a Bíblia. Também está errado. Também está cometendo um pecado de idolatria contra Deus. Então você não pode separar o que Deus uniu. Os 10 mandamentos, os decálogos, o decálogo, ele é inteiro e completo. Deve ser observado na sua inteireza e completude. E em sétimo lugar ainda, quando a lei de Deus proíbe pecados, ele proíbe também a participação no pecado das outras pessoas. Só que nesse ponto ele desenvolve muita coisa, né? Vamos falar agora. Mas ele afirma o seguinte sobre a lei de Deus: se a lei de Deus ela é encorajada, melhor dizendo, se alguma coisa em relação à lei de Deus, o quebrar a lei de Deus é encorajado, ou o seu mau exemplo, ou a sua hipocrisia, tudo aquilo que possa fazer as outras pessoas também quebrarem a lei de Deus, ainda que você fique, né, de fora, entre aspas, você também está violando o mandamento de Deus. Quer ver uma ilustração que existe nos nossos dias? Até uma irmã que comentou já disso, né? Aqueles judeus lá que querem guardar o sábado hoje e tal, não pode acender a luz, não pode apertar o botão do elevador, né? Mas ele manda você fazer isso. Então, o que adianta? Você pegar o quarto mandamento, não é só para a pessoa e para a sua família, até para os seus servos. Então, não adianta você querer achar que você está cumprindo o mandamento. Não, eu não quero roubar, não quero mentir, mas vai lá e mente para mim. Ou, por exemplo, imagine um cristão que ele é chefe numa empresa, em algum lugar assim, e ele não quer mentir, porque eu sou cristão, não vou mentir, mas ele manda o funcionário fazer isso para ele. Por exemplo, completamente incoerente. O Efésios 6,4, que acabamos de ler: vós pais, não provoqueis a ira os vossos filhos. Como que um pai provoca a ira aos filhos? Pela hipocrisia, especialmente. Então ele quer falar dos mandamentos, quer falar das coisas de Deus, mas ele mesmo não cumpre a lei de Deus. Mas ele mesmo não dá o seu exemplo. E o seu filho vai ser encorajado a se revoltar então contra Deus. Então não adianta fazer isso. Isso é também quebrar os mandamentos de Deus. Não é você querer se esforçar, querer fazer algo para agradar a Deus, enquanto as outras pessoas, pelo seu exemplo, estão quebrando a lei de Deus. Então essa é a sétima coisa que Thomas Watson fala. Então veja que os 10 mandamentos é muito mais do que você imagina. O que mais você sonhou. Muito mais. Mas ainda, por último, ele dá um encorajamento. Até que enfim, né? Um encorajamento para os 10 mandamentos, para você observar os 10 mandamentos. Ele diz o seguinte: quando você não conseguir cumprir a lei de Deus, você deve meditar nas promessas de Deus. Então você se esforça para cumprir a lei de Deus, cumprir os mandamentos de Deus, você não consegue, você deve meditar nas promessas de Deus em relação à lei de Deus. E quais são as promessas? A promessa do Evangelho, a promessa de Cristo, a promessa do Evangelho. É nisso que você deve crer, é nisso que você deve meditar.
na administração da nova aliança, tem a diferença para a velha administração. Então o que eu estou querendo dizer? Veja comigo Ezequiel, o profeta Ezequiel, capítulo 36. Os irmãos conhecem bem o texto? Ezequiel 36. Ezequiel 36, verso 27. Veja o que diz o Senhor. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Então veja o que Deus está dizendo. Eu vou colocar em vocês um coração novo, diz o verso 26. Um coração novo. Vou tirar o coração de pedra, ele diz. E colocarei um coração de carne. E farei com que vocês observem os meus mandamentos. Então, se você conseguir observar algum mandamento de Deus, foi pela graça de Deus, pelo Evangelho. Foi Deus que fez isso pelo seu Espírito. Então, Thomas Watson fala isso. Ele fala que o Evangelho, a lei de Deus requer a sua obediência. Mas não dá poder para você cumprir isso. Mas o Evangelho dá. Então, Deus, em seu Espírito, por causa da regeneração, lhe dá para você agora alegria, prazer, deleite nos mandamentos de Deus, desejo de fazer a vontade de Deus. É no Evangelho que você consegue. É pelo Espírito de Deus, não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então veja, é pelo Evangelho, é por Cristo Jesus, é pelo Espírito Santo que você vai conseguir observar algum mandamento. Não é pela sua força, não é por você, mas é porque Deus prometeu que isso vai acontecer pela sua graça, prometida no seu Evangelho. Então o Evangelho, ele liberta-nos da condenação da lei, ele liberta-nos da lei do pecado, e agora você se torna apto para obedecer a Deus. Então, essa é uma coisa que você tem que pensar quando você imaginar a lei de Deus. E uma outra coisa ainda. Abra comigo Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Verso 6. Efésios 1, verso 6. Para o louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então veja. Você então coloca diante de você os 10 mandamentos. Você acha difícil, praticamente impossível, e é, humanamente falando, mas pelo Espírito de Deus, pela regeneração, você pode obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus. Não para ser justificado, como já falamos, mas por amor ao Senhor, por gratidão a Ele, e porque sua vida foi transformada, de fato. E aí talvez você pode pensar, mas espera aí, eu não consigo fazê-los, obedecê-los perfeitamente. Você não vai conseguir mesmo nessa vida obedecê-los perfeitamente. Mas significa que Deus então não vai aceitar da sua parte a sua obediência? Não. Efésios 1, verso 6. Deus nos fez agradáveis a si mesmo no amado, em Cristo Jesus. Então, se você está em Cristo Jesus, justificado pela fé em Cristo Jesus, como uma nova criatura, uma vida transformada, você vai obedecer a Deus nesta vida ainda de maneira imperfeita, mas por causa de Cristo, por causa dos méritos de Cristo, por causa da sua obra na cruz do Calvário, Deus vai agradar-se da sua vida, do seu culto, da sua obediência imperfeita, manchada pelo pecado, manchada por muitas imperfeições e iniquidade, mas finalmente Deus irá aceitá-la. Por quê? Porque em Cristo Jesus você é agradável agora a Deus. Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Este pecador, esta pecadora foi justificado e agora treme diante da minha palavra. É para esse que eu vou olhar, é para este agora que eu vou dirigir a minha face, responder às orações e naquele grande dia recebê-lo na glória. Por quê? Porque o meu amado está neles. Cristo está neles.
Então Deus olha para a sua vida, olha para você, ainda que com imperfeições, recebe de você o seu culto, a sua adoração, a sua vida de maneira agradável agora a Ele por causa de Cristo, por causa da pessoa de Cristo. Você não pode compreender isso fora de Cristo. Você não pode compreender os 10 mandamentos fora da justificação pela fé, como muitas pessoas têm feito, caído no legalismo e tantas outras práticas errôneas. Mas é por causa de Cristo, é em Cristo, por Cristo apenas, que você será recebido e aceito. E você pode dizer como salmista: o Senhor me toma pela mão direita, me guia com seu conselho eterno e depois me recebe na glória. Então todas essas boas obras que você fez, tudo aquilo que você realizou por meio do corpo, você vai receber um galardão, diz a palavra de Deus. Você foi criado em Cristo Jesus para isso, para as boas obras, e essas boas obras foi o próprio Deus mesmo que preparou para que você andasse nela, e você vai ser recompensado ainda por elas. Isso é o Evangelho de Cristo Jesus. Você não apenas vai adentrar a glória eterna pela justificação, pela fé, e vai receber todas as bênçãos espirituais, de fato, mas você também irá receber tudo aquilo pelo qual você fez pelo meio do corpo, obedecendo a Deus, por causa do Espírito de Deus que habita em você e por causa de Cristo Jesus. E você ainda vai receber um galardão, porque você fez tudo isso, e foi Ele que operou isso em você. Isso é o Evangelho de Cristo Jesus. Então, irmãos, eu creio que este deve ser o entendimento que nós temos que ter dos 10 mandamentos. Então a sua posição em relação aos 10 mandamentos não é de condenação, nem de justificação, mas de obediência. E você deve compreender a lei de Deus como um todo, abarcando a sua mente, o seu coração, as suas ações, abarcando as ocasiões, abarcando pecados grandes, pequenos, abarcando outras pessoas. E acima de tudo, considerando Cristo como único e perfeito cumpridor da lei de Deus. Que Deus nos ajude, nos abençoe. Amém.